O Inter vai ao Rio de Janeiro, consegue superar a pressão do Flamengo, traz um ponto, mas é fora do campo que a gente tem que ficar de olho e é Pedro Henrique com o assédio carioca. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Boa quinta-feira para todo mundo. Boa quinta-feira para todo mundo porque o Internacional termina a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro na segunda colocação, lá naquela luta agora constante para se manter no G4, para se manter cada vez mais firme na busca pela fase de grupos da Copa Libertadores. O Palmeiras ainda joga, claro, com 63 pontos, tem um jogo a menos, joga contra o Coritiba às 19 horas dessa segunda-feira. Dá para dar uma secadinha, claro que dá, mas agora o foco, inclusive falado pelo Mano Menezes, nem é o título, mas consolidar primeiro essa vaga no G4, né? Essa vaga na Copa Libertadores e a fase de grupos. O Internacional então vai ganhar mais um ponto, vai a 54, com 51 do 51 do Fluminense, 51 do Corinthians e 49 do Flamengo. A tabela ficou basicamente, a posição ficou a mesma, né? Mas esses 3 pontinhos aí sobre o Fluminense são muito bons, porque agora não faz com que o Inter tenha que ganhar só o próximo jogo, por exemplo, para se manter na segunda colocação. Daqui a pouco acontece alguma titubeada do time do Mano Menezes e mesmo com o Fluminense ganhando e o Inter empatando o seu jogo, por exemplo, já mantém ali a segunda posição. O Inter que joga no domingo, pela manhã, 11 horas da manhã, contra o Goiás, do estádio Beira-Rio. E eu vou deixar aqui em cima, eu gravei ontem no vídeo da tarde, uma série de ações que vão ser feitas alusivas ao Outubro Rosa e à prevenção do câncer de mama e também para os coloradinhos. Dá para transformar o domingo num domingo de família, num domingo de Dia das Crianças e levar muitos coloradinhos e coloradinhas para o Beira-Rio. Eu quero te dizer também o seguinte, ainda dá tempo de tu entrar com a gente na KTO.com. Vai lá, KTO.com, te cadastra, utiliza o cupom Ernest e recebe 20% de free bet para brincar aqui, porque ontem a maioria da galera que veio falar comigo apostou no empate e se deu muito bem, tá? Tem Vice-Champions, teve um monte de oportunidades para botar um dinheirinho no bolso. Vem junto. Cara, tem algumas coisas. Primeiro, o Kehler. O Kehler se consolida não só como titular, mas como uma espécie de economia, entre aspas, para os cofres do Internacional. Porque nesse tal vestibular que eu já comentei com vocês, que a partir da lesão do Daniel seria feito com o Kehler, se ele aguentaria, né? Se ele aguentaria o tranco. Ontem foi uma grande prova para ele, uma prova de fogo, e o Kehler confirmou muito bem a sua atuação e o seu desempenho junto ao time titular do Inter. No mínimo 3 defesas importantíssimas que garantiram também o 0-0, né? E aí o Kehler então hoje, nesse momento, não só pega a vaga de titular, mas começa a olhar para o 2023 como muito promissor, né? Um ano muito promissor para a carreira do nosso goleiro. O Daniel, gente, tudo indica, vai ser vendido. O Daniel vai ser vendido e, pelo que eu conversei com pessoas próximas ao Daniel, ele prefere o mundo árabe. Lembrando, ele tem sondagens da Holanda, da Turquia, da Bélgica e também do mundo árabe. O Inter tem 100% dele e eu também já falei sobre isso, vou deixar também aqui em cima, tá? Já falei sobre isso, o Inter espera ganhar até 20 milhões de reais com o Daniel. A nossa zaga, cara, é um absurdo, né? O Gabriel Mercado, cada vez mais consolidado, um dos melhores em campo. O Vitão também um dos melhores em campo. O Bustos é uma máquina. O René muito bem na cobertura pelo lado esquerdo, mas obviamente a gente sentiu falta do Gabriel, do Johnny, do Depena. O Alan Patrick muitas vezes não tinha um companheiro para jogar. O Maurício não foi muito bem. E outra. O Alan Patrick ele precisa rever a questão física e trabalhar, fazer agora, no ano que vem, uma boa pré-temporada para voltar em 2023 muito melhor fisicamente do que agora. Porque, olha, no segundo tempo ele se arrastou em campo em muitas oportunidades, e não porque não estava querendo jogar, mas porque não aguentava mais, estava babando na gravata muito fácil.
O Edenilson, cara, pra mim, uma das melhores entregas, um dos melhores jogos do Edenilson na temporada. Cobriu, o time do Flamengo cobriu, fez a cobertura em muitas bolas de triangulação do Flamengo. Também foi lá e conseguiu tirar muitas bolas rebatidas dentro da pequena área, dentro da grande área. Foi o responsável, por exemplo, uma bola que o Arrascaeta estava na barca do pênalti, ele vai lá e de ladrão rouba a bola do Arrascaeta. Eu acho que o Edenilson cresceu muito nesse jogo agora. Tomara que o domingo, seja contra o Goiás, seja igual. A grande questão, cara, dessa passagem pelo Flamengo lá e pelo Rio de Janeiro, tá no Pedro Henrique. Porque assim, as câmeras de televisão flagraram uma conversa entre o Davi Luiz e o alemão, falando que o Pedro Henrique joga muito, que o Davi Luiz conhecia o Pedro Henrique da época que ele jogou na França e tudo mais. Cara, o alemão obviamente concordou, né? E aí a câmera saiu dos dois. O que acontece? O Flamengo e o São Paulo estão de olho no Pedro Henrique, tá? O João Rogério Ceni já pediu a contratação do Pedro Henrique e o Dorival também pediu a contratação do Pedro Henrique. Acontece que o Pedro Henrique tem contrato até 2023 e nas coletivas e nas entrevistas diz que está feliz, tudo mais, quer continuar no Inter, lutou muito para continuar no Inter, mas o Lucas Colar traz uma informação de bastidor, porque o Lucas Colar estava pelo Voz do Gigante lá no Rio de Janeiro. O staff do Pedro Henrique conversa com os dirigentes do Flamengo e os dirigentes do Flamengo aportam com o dobro do salário que ele tem no Beira-Rio. O que isso significa? Isso significa algo na casa dos 700 mil reais. 700 mil reais hoje é o salário top do Inter. E o Inter provavelmente, como o contrato vai até final de 2023, vai ter que renovar até 2024, de repente até 2025, para dar não só um contrato melhor, mas valores melhores para o Pedro Henrique. Vale destacar, ele sempre diz que está muito feliz. Ele sempre diz, eu estou muito feliz aqui no Beira-Rio, eu lutei muito para vir aqui e tal, como eu já disse. Só que ontem na coletiva, ele foi perguntado sobre propostas concretas. Não houve propostas concretas ainda, mas ele diz assim, se chegar, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que vai ser bom para todo mundo. O que é o bom para todo mundo? É óbvio que uma valorização salarial para ele, é óbvio que um novo contrato para ele, porque claro, ele mesmo diz, ninguém me conhecia aqui no Brasil, hoje todo mundo me conhece, a ponto de, por exemplo, o todo-poderoso Flamengo querer o Pedro Henrique. Então, hoje eu posso conversar com a direção do Inter, com o Alessandro Barcelos, que fez muita força, segundo o próprio Pedro Henrique, para ter o atacante aqui no Beira-Rio. Então, eu vou conversar com os dirigentes e, claro, com certeza eu vou pedir uma valorização, com certeza eu vou querer algo mais, porque não dá para eu ter uma oferta de uma grife no Brasil, como é o Flamengo, e o interesse do São Paulo, e provavelmente de outros clubes também agora no final do ano, e eu não ter uma valorização aqui no Inter. Então, fica vamos dizer assim, a gente tem que ficar de olho em cima dessa questão aí, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, eu vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, vem junto e vamos cada vez mais falar do nosso Colorado aqui comigo. Toda manhã, todo finalzinho de noite, de tarde ali, quase início da noite, tem vídeo aqui no meu canal. Valeu? Um forte abraço! Tchau!